Bom, boa tarde. Eu sou Marina Prockner, sou sócia do Matos Filho, sou membro do Conselho da BVCAP e hoje a gente começa uma iniciativa dos membros apoiadores dos 3 escritórios de advocacia, membros apoiadores da BVCAP, Matos Filho, Tosini e Lifossi, para fazer algumas discussões com os nossos membros associados relacionados à legislação e o Covid-19. No primeiro momento, hoje, a gente vai ter a Gláucia, minha sócia no escritório Matos Filho também, uma super advogada com especialização em questões fiscais e tributárias, contencioso, consultivo, administrativo, enfim, ela tem aí participado de uma série de discussões com os nossos clientes, na mídia, publicado uma série de artigos e posicionamentos sobre o assunto, e ela veio aqui hoje discutir um pouquinho com a gente as principais questões que surgiram aí com o Covid-19 do ponto de vista fiscal, e estamos super abertos a fazer um debate com todos vocês, receber perguntas e fazer uma discussão que pode ser rica para a gente. Glau, é com você. Boa tarde, gente. Agradeço demais a oportunidade, estou muito feliz de estar com vocês. Vou começar aqui compartilhando a minha apresentação. Vamos ver se eu consigo. Acho que sim, né? E agora, vocês vão me dizer se é possível. Não tá direito, né? Ela não está ocupando a tela inteira, né? Não. Deixa eu tentar fazer de uma outra forma, só um minutinho. Isso porque a gente treinou, viu, gente? A gente treinou, mas uma hora... Pronto, agora acho que sim. Está todo mundo vendo? Por favor, se não tiver bom, vocês, por favor, vocês me falem, tá? Eu só preciso... Isso. Bom, vou começar aqui explicando para vocês como é que a gente organizou os temas tributários, e acho que a maneira como a gente se organizou foi muito em função do que nós começamos a receber dos nossos clientes. Então, nós dividimos os assuntos tributários, acho que em 3 partes. Primeiro, eu vou começar falando das alterações, daquilo que efetivamente já foi concedido, né, pelo poder público de uma maneira geral. Num segundo momento, eu vou falar em oportunidades. Por que eu vou falar em oportunidades? Porque tão logo a gente começou essa crise e essa situação de isolamento social, o que nós começamos a receber dos clientes eram justamente indagações sobre o que fazer para buscar uma maior liquidez, para poder otimizar o caixa, para poder cumprir com as obrigações tributárias na medida do possível, em todas as outras obrigações que as empresas têm. E num terceiro momento, eu vou endereçar a vocês aquilo que a gente chama de pontos de atenção, inclusive a possibilidade de novas incidências que possam surgir. Bom, a começar pelas alterações. Então, eu vou, de uma forma muito reduzida, comentar com vocês aquilo que efetivamente já foi dado para o contribuinte, aquilo que já foi efetivamente implementado. Provavelmente não vou falar de nenhuma novidade nesse primeiro momento, mas é importante a gente estar repisando o assunto. Acho que um tema importante foi a alíquota zero, que foi atribuída ao IOF nas operações de crédito, foi uma das principais desonerações trazidas aí pela União. Num segundo momento, nós tivemos uma redução de quase 50% das alíquotas das contribuições a terceiros, o que a gente costuma denominar Sistema S, e também tivemos algumas desonerações em relação a bens e mercadorias relacionadas diretamente à pandemia. Tivemos alíquota zero tanto de imposto de importação como de IPI. Além disso, além das desonerações e reduções, o que nós tivemos? Trazido também tudo pela União. Nós tivemos o diferimento no pagamento do PIS e da COFINS, além da contribuição previdenciária, entre outras contribuições, relativas às competências março e abril. O pagamento dessas contribuições foi diferido para os meses subsequentes a julho e setembro. Portanto, essas contribuições de março e abril, elas devem ser recolhidas juntamente com as contribuições de julho e setembro, respectivamente nos meses de agosto e outubro de 2020. Além disso, nós tivemos diferimento no prazo de entrega das DCTFs, no cumprimento das obrigações acessórias, e tivemos também o diferimento no pagamento do fundo de garantia por 3 meses. É o que nós tivemos em termos de diferimento. Bom,
A partir daí, acho que agora que surge a matéria que é interessante ser debatida, né? Então, evidentemente, vocês devem ter acompanhado isso também quanto eu. Nós ficamos algumas semanas aguardando medidas por parte dos governos, tanto do governo federal, como dos governos estaduais, como dos governos municipais, no sentido de se diferir, desonerar ou reduzir as obrigações tributárias. O que nós recebemos foi algo muito tímido. Eu venho falando isso em algumas situações quando abordado a respeito desse assunto. Acho que os poderes, tanto no nível federal, estadual como municipal, poderiam sim ter combinado uma ação conjunta para que efetivamente os tributos eles fossem, se não eliminados, ao menos diferidos por um prazo maior. O que nós tivemos no nível federal foi simplesmente o diferimento desses poucos tributos por um prazo que também é muito curto. Antes mesmo dessa medida da União ter sido adotada, nós já estávamos sendo procurados pelos clientes para ingressar com ações judiciais. E ações judiciais pelas quais a gente estava pretendendo o quê? Justamente o diferimento das obrigações tributárias, tanto obrigações principais como obrigações acessórias, em todos os níveis, tanto no nível federal, como no nível estadual, como no nível municipal. Quando vem a União e ela acaba diferindo esses tributos específicos por esse prazo, a primeira questão que foi colocada a nós diz respeito ao seguinte: puxa, mas a gente continua tendo algum apelo para ingressar no judiciário? É possível se pleitear? Qual que é a nossa resposta? E eu disse isso desde o primeiro momento. Eu acho que no nível federal, eu acho que o apelo ele diminuiu. Porque, de uma certa forma, ainda que de uma forma tímida, como eu mencionei, a União ela acabou permitindo com que alguns tributos até onerosos, a contribuição sobre a folha de salários, o PIS e a COFINS, fossem diferidos por um determinado tempo. Agora, é claro que essas medidas se mostram insuficientes, seja porque não contemplaram todos os tributos federais, seja porque postergaram o pagamento desses tributos por um prazo muito pequeno. É pouco provável que em agosto ou setembro, ou mesmo outubro de 2020, aquelas empresas que estão enfrentando as dificuldades que hoje enfrentam, vão estar suficientemente sadias e suficientemente confortáveis para recolher duas competências conjuntas desses tributos tão gravosos. Então, apesar do apelo ter diminuído por conta deste movimento, desta ação que foi adotada pela União, nós acreditamos que é possível, sim, se discutir judicialmente o diferimento de outros tributos federais por um prazo maior, ou mesmo diferimento de tributos no plano estadual, no plano municipal. Muitas vezes nos perguntam exatamente isso, mas vocês veem juridicidade nessa discussão? A resposta é sim. Por quê? Por que nós vimos juridicidade? Não é nem por conta da discussão sobre aquela portaria 2 de 2012, em que houve o diferimento de tributos no plano federal, a época da gestão do ministro Mantega, a época de uma decretação de calamidade em alguns municípios. Para nós, existe claramente uma condição absolutamente atípica e um fato, uma condição de força maior, que em muitos casos inviabiliza o cumprimento das obrigações tributárias por parte das empresas. Nas nossas primeiras ações distribuídas, uma das alegações que nós apresentamos no judiciário, inclusive com base num precedente no STJ, dizia respeito a uma situação de incidência de IPI sobre carga roubada. E vocês podem dizer, puxa vida, mas o que tem a ver com a situação atual? Naquele julgado, o próprio STJ, ele afirma que, em que pese você estar diante de uma obrigação tributária, a responsabilidade pelo cumprimento dela poderia, sim, ser afastado por motivo de força maior, no caso, especificamente, o furto. Então, esse precedente foi um precedente que nós utilizamos em vários processos que a gente acabou distribuindo, seja antes das medidas de diferimento anunciadas pela União, seja depois. Depois dessas medidas, nós continuamos entrando com ações, tanto no nível dos estados como no nível dos municípios. E, em paralelo, a gente faz um controle desses processos judiciais, os processos judiciais que estão no judiciário, até porque houve um pedido das procuradorias de que esses processos fossem registrados nos sistemas com indicação de Covid-19. Então, é muito mais fácil a gente fazer o controle de todas essas ações. Só para vocês terem uma ideia, até hoje, nós devemos ter identificado entre 2.000 e 3.000 ações judiciais, cujo objeto é o diferimento de tributos, federais, estaduais e municipais. E pelo nosso levantamento, entre 10% e 15% dos casos, houve concessão de liminar, sim,
E nos outros casos, infelizmente, os argumentos da Fazenda acabaram surtindo muito mais efeito no judiciário. Basicamente, quais são os argumentos da Fazenda? Ela precisa arrecadar justamente para ter os recursos suficientes para combater a pandemia. Por sua vez, as empresas alegam que não têm liquidez e que estão vivendo uma situação completamente atípica. Então, o placar ele está desse jeito. No nível estadual, especificamente em São Paulo, na semana retrasada, nós tivemos um fato que acabou sendo muito ruim no âmbito das discussões para o diferimento dos tributos estaduais. Algumas liminares já haviam sido concedidas para os contribuintes, mas a Procuradoria acabou ingressando com um recurso que nós denominamos suspensão de segurança, que é um recurso que vai para as mãos do presidente do Tribunal de Justiça. Ele é a autoridade competente para apreciar esse pedido. E ele pode suspender, como de fato fez, liminares, se ele entender que essas liminares podem causar algum prejuízo à fazenda pública. E foi exatamente o que ele fez. Então, no plano estadual, embora a gente tenha argumentos e continue até mesmo entrando com algumas ações específicas para o diferimento desses tributos estaduais, se a Procuradoria vier a adotar a mesma estratégia que adotou em todos os casos onde houver a concessão de liminar, muito provavelmente essas liminares vão ser cassadas, porque a autoridade competente para apreciar esse recurso é justamente o presidente do Tribunal de Justiça. E no âmbito municipal, no município de São Paulo, a mesma coisa, porque estas ações contra a Prefeitura de São Paulo vão para a Fazenda Pública no âmbito da Justiça Estadual, e uma suspensão de segurança vai cair nas mãos do presidente do Tribunal de Justiça. Então, resumindo aquilo que eu estou colocando para vocês, a juridicidade, algumas liminares foram e estão sendo concedidas, mas a cada dia que passa a gente vê uma dificuldade maior de estar judicializando estas questões. Alguns clientes nos perguntam, mas o que vocês acham? Qual é a melhor estratégia? É melhor você judicializar esta questão? É melhor você fazer o recolhimento? É melhor simplesmente deixar de pagar os tributos? E eu costumo dizer o seguinte, eu acho que cada empresa, cada contribuinte tem a sua história. Nós tivemos situações de clientes que disseram, olha, nós estamos numa situação que não há a menor possibilidade da gente cumprir as obrigações acessórias. Nós não vamos pagar os tributos, porque a gente tem outras prioridades. Nesses casos, o que eu disse é o seguinte, puxa, então, se a decisão está tomada, por que não ir à justiça e tentar uma liminar, tentar alguma providência que pode justamente afastar as penalidades? Outras ainda estavam na dúvida e muitas esperaram que os governos, nos variados níveis, adotassem uma ou outra providência. E como eu disse, infelizmente foi muito tímido, mas algum diferimento houve e algum fôlego foi dado às empresas. Então, acho que no que diz respeito à judicialização da possibilidade de diferimento de tributos, acho que esses são os comentários principais. Depois vocês vão ter oportunidade de fazer perguntas, se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição para responder. Bom, além das medidas judiciais para diferimento dos tributos, simplesmente postergação no pagamento dos tributos e obrigações acessórias, nós tentamos identificar algumas oportunidades ou algumas possíveis discussões em relação a tributos no contexto da pandemia, no contexto do isolamento social. Vou dar alguns exemplos para vocês. É claro que esses questionamentos eles variam de caso a caso, cada empresa, como eu disse, tem a sua história, a sua circunstância, mas foram oportunidades que a gente acabou identificando. Começo com o IPTU. O IPTU, especificamente de empresas que têm estabelecimentos que, por ordem da autoridade pública, estão fechados. O exemplo que eu dou é o seguinte, uma rede de varejistas de eletrodomésticos, por enquanto as lojas estão fechadas, diferente da comercialização de alimentos, diferente das drogarias, eletrodomésticos, roupa, vestuário, loja de estão fechadas, academias de ginástica estão fechadas. Em que pese a competência para a discussão do IPTU ser originalmente, formalmente, do proprietário do imóvel, portanto do locador, nós entendemos e começamos a entrar com algumas ações que o locatário tem legitimidade. Por quê? Porque esse IPTU não seria devido, porque existe hoje, por força de uma ordem da autoridade pública, restrição na utilização desse imóvel. Se eu, na qualidade de locatário, tenho o meu direito de utilização comercial do imóvel restrito, nós entendemos que há argumento sim para se pedir o afastamento do IPTU. E temos notícias de algumas liminares que já começaram a ser concedidas nesse sentido. Uma outra situação que está diretamente ligada à pandemia diz respeito à própria contribuição previdenciária sobre a remuneração
daqueles colaboradores que estão afastados, mas que não estão trabalhando remotamente. Então, nesse exemplo das lojas, você tem os comerciários, os vendedores, eles estão, em muitos dos casos, recebendo integralmente as suas remunerações, a par até do que a própria medida provisória 936 estabeleceu. Se eles estão recebendo as suas remunerações integralmente, as contribuições previdenciárias estão sendo pagas sobre a folha, mas não existe contrapartida laboral. Então, seria uma outra situação onde, na nossa avaliação, seria possível se pedir o afastamento desses encargos sobre a folha de salários, quando não existe contrapartida laboral. Além disso, a desoneração sobre bens e serviços relacionados à pandemia, à Covid-19, como eu comentei anteriormente, foi dada em relação ao imposto de importação IPI. Mas existem muitos outros itens que não são tão óbvios, como um álcool gel, como uma máscara, como uma luva, mas que são essenciais hoje para as empresas. O exemplo são os próprios devices de tecnologia. Muitas das empresas estão tendo que gastar, estão tendo gastos muito superiores àquilo que costumavam ter com tecnologia justamente para manter suas atividades. E, apesar disso, você continua tendo exatamente a mesma tributação. A desoneração não recaiu sobre esse tipo de serviço ou sobre outros bens. Outra situação que a gente coloca também é uma discussão antiga, mas que ela acaba ficando mais evidente agora, que é justamente a discussão sobre o ICMS na demanda contratada, não necessariamente consumida. Se essa discussão já existia, imagine agora, quando muito provavelmente o gap entre a demanda contratada e a consumida é muito maior. Né? As projeções de consumo de energia, obviamente, não levavam em consideração uma situação como a gente está vivendo. Então, é uma outra discussão que se coloca, eu entendo que com muito mais força, com muito mais ênfase. Além disso, também uma discussão antiga diz respeito que à tributação das subvenções de investimento. Essa foi uma decisão que veio do STJ há algum tempo atrás. As empresas que têm esse tipo de subvenção, muito provavelmente, elas têm créditos a recuperar, e elas também têm o olhar para o passado para verificar se deixaram de distribuir dividendos naquela oportunidade por não ter tributado as subvenções, e agora com o posicionamento do STJ no sentido de que essas subvenções não deveriam ter sido tributadas, esses dividendos não distribuídos, eles podem sim ser resgatados. Claro que é necessário que se tenha lucro, mas talvez seja um ponto de atenção e que as empresas deveriam ter agora justamente para gerar esta liquidez e esses resultados que muito provavelmente não virão de forma natural e corriqueira. E, além disso, uma outra discussão bem relevante, na medida em que não se teve afastamento de todas as contribuições previdenciárias, é a possibilidade de limitação das contribuições a terceiros a 20 salários, uma discussão com precedente no STJ, e que pode fazer bastante diferença para as empresas, já que as contribuições previdenciárias são das mais onerosas em relação a todos os tributos que são pagos. Além disso, nós temos outras possibilidades que não dizem respeito propriamente ao afastamento de tributos, mas a aceleração no aproveitamento, na monetização de créditos. Primeiro exemplo que a gente coloca, nós tivemos a felicidade de ter uma liminar, uma primeira liminar a semana passada. Muitas das empresas têm os créditos de PIS e COFINS oriundos da discussão da exclusão do ICMS da base de cálculo, valores muito significativos, valores que inclusive acabaram já sendo apontados nos próprios balanços das empresas. A grande dificuldade é a monetização, porque muitas vezes as empresas não têm suficiente PIS e COFINS ou contribuição social e imposto de renda para poder fazer frente a esses créditos. Semana passada nós tivemos a primeira liminar e nós pleiteamos o quê? Nós pleiteamos a possibilidade de compensação desses créditos com contribuições previdenciárias. Eu acho que vocês devem ter conhecimento da legislação. Existe hoje a possibilidade de compensação de tributos federais com contribuições previdenciárias e vice-versa. Mas há necessidade de que os créditos sejam posteriores à implementação do E-Social. As competências desses valores dos créditos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, evidentemente, são anteriores. Mas o que nós sustentamos no judiciário? Que justamente esses créditos só passam a existir do ponto de vista formal com um trânsito em julgado. E tendo havido o trânsito em julgado pós-e-social, nós obtivemos uma liminar que permitiu que esses créditos da exclusão do ICMS na base do PIS e da COFINS pudessem ser compensados com as contribuições previdenciárias, inclusive sobre a folha de salários. Foi um precedente muito importante que a gente obteve a semana passada. Além disso,
Algumas empresas, nesse contexto de pandemia, elas foram obrigadas a resgatar aplicações financeiras, foram obrigadas a resgatar investimentos, estão sendo obrigadas a resgatar investimentos. Essas aplicações, naturalmente, têm incidência do IR-fonte, mas muitas dessas empresas ou têm créditos acumulados ou têm situação de prejuízo fiscal. Então, é uma outra situação onde a gente leva ao judiciário essa circunstância e pede uma liminar que impeça a retenção na fonte, já que esse imposto de renda retido na fonte, que não deixa de ser uma antecipação de imposto de renda, nessa circunstância de crédito acumulado ou prejuízo fiscal, ele seria indevido. E, além disso, também situações onde se pede a antecipação no aproveitamento dos créditos de ICMS no uso e consumo. Todos sabem que o aproveitamento desses créditos, ele foi postergado no tempo. Também é uma maneira da gente tentar levar ao judiciário discussões onde não se tem a discussão do tributo propriamente dita, mas a possibilidade de monetização e antecipação de uso desses créditos. Além das discussões judiciais, tudo isso que eu falei até agora, eu estou falando de discussões que são levadas ao âmbito do Poder Judiciário, existem outros temas que nós também reputamos como oportunidades para gerar liquidez e que são interessantes que sejam, no mínimo, observados por vocês. É isso que a gente está sugerindo para os clientes, que olhem para esses temas aqui e verifiquem se na sua realidade, na sua circunstância específica, isto faz sentido ou não faz sentido, porque aqui podem existir oportunidades. Primeiro desses temas, também muito comentado ultimamente, a possibilidade do levantamento de depósitos judiciais em dinheiro com a substituição por seguros-garantia. Nós sabemos que a jurisprudência do STJ é quase que unânime, no sentido de que levantamento de depósito em dinheiro só poderia se dar após o trânsito em julgado. Mas, diante das atuais circunstâncias, nós achamos que este é um pleito absolutamente legítimo e deveria sim ser levado processo a processo, desde que, evidentemente, a garantia do depósito judicial fosse substituída por uma outra garantia, até mesmo por um seguro. Outro assunto que pode gerar alguma liquidez justamente diz respeito aos critérios de apropriação dos créditos de PIS e COFINS, pela essencialidade ou relevância. Seja porque as empresas optaram por critérios lá no passado mais conservadores e hoje talvez tenham um apetite de risco diferente, seja porque o próprio conceito de essencialidade e relevância para alguns bens e serviços pode ter mudado. O exemplo da tecnologia é um exemplo claro disso que eu mencionei anteriormente. Outros assuntos, outros temas muito importantes. Revisão de PLR. Muitas empresas têm nos procurado, por quê? Porque aquelas metas combinadas hoje não são metas mais factíveis. Existe sim espaço para uma rediscussão. É claro que existem condições, sindicatos têm que participar, as empresas têm as comissões de empregados, que têm que, evidentemente, participar de tudo isso, mas é um tema importante, relevante, que deve ser observado. Da mesma forma que a revisão dos incentivos de curto e longo prazo para os executivos. Hoje a realidade que as empresas enfrentam é muito diferente da realidade que elas enfrentavam antes. Este é um tema que também pode voltar à discussão. E por fim, aqui nesse segmento, eu não reputaria nem como oportunidade, mas acho que é uma informação importante para todos terem, que diz respeito ao quê? Aos parcelamentos ordinários no âmbito da Receita Federal do Brasil. Imaginem que aquelas empresas que vão fruir do diferimento no pagamento do PIS, da COFINS, da contribuição previdenciária, vão chegar lá no mês de julho e vão ser obrigadas a acumular as competências para fazer o recolhimento em agosto. E o mesmo vai acontecer em relação a setembro para recolhimento em outubro. Não sei se essas empresas vão ter caixa para fazer o recolhimento desses tributos. Uma das opções que elas têm, naturalmente, estudado pela lei, é a possibilidade de um parcelamento ordinário. Qual é o ônus desse parcelamento ordinário? É o acréscimo da multa moratória de 20%. Por outro lado, é uma maneira de você automaticamente diferir o pagamento desses tributos por 60 meses. Com um acréscimo de uma Selic, que hoje é uma taxa muito baixa. Pergunta que se coloca, é possível você ter o reparcelamento do mesmo tributo? É possível você, na sequência, acumular com uma outra competência? É possível, não existe limitação para reparcelamento. A única condição da lei é que quando você reparcela, você necessariamente tem que
ter a primeira parcela equivalendo a 10% do saldo consolidado, e o restante, os 90% restantes, é que vão ser diferidos em 60 meses, e assim subsequentemente. Então, sempre você vai ter um pedágio no reparcelamento, que é 10% do saldo consolidado, mais a possibilidade de diferimento em 60 parcelas, com o acréscimo da taxa Selic, o que pode significar um ganho de liquidez bem relevante. Bom, além dos diferimentos, das reduções, das desonerações e das oportunidades, aqui eu endereço a vocês alguns pontos de atenção, também assuntos muito comentados. Primeira possibilidade, um projeto de lei que não é de hoje, que prevê a tributação de dividendos. Estamos acompanhando tudo isso no Congresso Nacional, cada vez mais a gente se depara com possibilidades não só não ter diferimento e desoneração de tributos, mas novas incidências. Isto está no nosso radar, tem que estar no nosso radar. Todos que acompanham, inclusive, os movimentos em torno da reforma tributária, sabem que tributação de dividendos é um assunto hot topic, é um assunto que está na mesa. Não acho que é mais provável ou menos provável que isto seja aprovado agora, mas é um assunto que continua. Da mesma forma que volta com força a possibilidade da criação do imposto sobre grandes fortunas. É um projeto também que a gente monitora, outra incidência que pode ser introduzida. E, por fim, a própria criação de um empréstimo compulsório. Uma das previsões da nossa Constituição para a criação de um empréstimo compulsório é justamente o caso de calamidade pública, e é exatamente o que a gente está vivendo. Para isso, evidentemente, há necessidade de uma lei complementar, para isso, evidentemente, a gente tem que estar diante de um empréstimo compulsório, de algo que seja devolvido para o contribuinte. Eu, particularmente, acho difícil que esse empréstimo compulsório seja aprovado, a gente vê todos os dias uma divergência, para falar o mínimo, entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Acho que é muito pouco provável que aconteça, mas tem que estar no nosso radar como ponto de atenção. Enfim, aqui só um detalhamento sobre o imposto sobre as grandes fortunas. E, em seguida, eu passo, isso eu acho que é melhor distribuir para vocês, possibilidades das discussões de uma forma mais detalhada. Acho que, basicamente, tudo que eu enderecei como possível discussão judicial, com um pouquinho mais de detalhe, mas, além disso, eu acho que eu abriria para perguntas, acho que vocês podem ter outras questões mais específicas para colocar. Obrigada, Glau. Enquanto as perguntas não vêm, deixa eu fazer um follow-up também. Você acha que a reforma fiscal, que já estava cambaleante dentro desse ambiente de Covid-19, esquece disso esse ano? Não, esquece disso esse ano. Eu não acho que vai ter qualquer tipo de avanço. Acho que algumas discussões elas continuam ocorrendo no âmbito da reforma tributária, até importante endereçar. Um pouco antes da pandemia, nós tivemos um movimento legislativo importante, que foi a criação de uma comissão mista, Câmara, Senado, para discutir as três principais PECs de reforma tributária. Aquilo que já deveriam ter feito há 2 anos atrás, fizeram alguns meses atrás. Isso deu um certo alento em termos de reforma tributária, mas tudo ficou paralisado depois da pandemia. A minha percepção é o seguinte, eu acho que agora para, eu não acho que a gente vai ter nada agora, mas eu acho que depois que esta crise passar, nós vamos precisar de medidas mais eficazes, mais contundentes, mais eficientes por parte dos nossos governos. Não adianta a gente imaginar que as empresas vão conseguir se recuperar economicamente sem ter algum tipo de alívio, sem ter algum tipo de simplificação que seja. Então, ainda que a gente parta para um cenário de neutralidade fiscal, que é o que se promete, né, o que se fala na reforma tributária, é o seguinte: o objetivo é neutralidade, não vai se pagar mais, não vai se pagar menos. Simplificação, na minha opinião, vai ser ainda mais necessário num segundo momento, onde as empresas vão estar lutando, evidentemente, pela recuperação econômica, é o que eu costumo dizer, pela empregabilidade. Eu acho que a recuperação econômica depende da empregabilidade. Eu acho que o governo vai ter que agir. Eu conto com uma sensibilidade maior do Congresso Nacional, mas acho que algo a partir de 2021, na melhor das hipóteses. Agora, se eles não conseguiram se alinhar e discutir e conversar um pacote menos tímido, né, como você diz, nesse momento, o ano que vem também acho que vai ter muita pressão para a desoneração que elas vão precisar para se restabelecer ser menor, né? Então também vai ser um momento que o governo vai estar
buscando mais receita, vai ter sangrado muito esse ano com todas as medidas que aconteceram esse ano, então realmente eu acho que nós vamos entrar aí numa fase bem, bem complicada, né, de discussões e de cobertor curto, né, de um lado precisamos melhorar as empresas, de outro lado a gente está... Eu acho que é o conceito, eu acho que o cobertor é curto. Então, na verdade é o seguinte, eu acho que em relação às desonerações, e eu tenho falado isso mesmo na imprensa, eu já falei algumas vezes, até já escrevi isso, é óbvio, isso é o óbvio, Lulante, isso é o que está acontecendo numa boa parte dos países que têm enfrentado a pandemia tanto quanto nós estamos enfrentando. Evidentemente que nós precisaríamos de uma ação coordenada de União, estados e municípios, porque aqui no Brasil nós temos tributação nos 3 níveis, e tributações extremamente onerosas. Quem presta serviço tem uma tributação municipal onerosa por meio do ISS. Quem faz venda de mercadoria tem a tributação onerosa por meio do ICMS. E todos os contribuintes pagam PIS e COFINS, que são 2 contribuições que incidem sobre a receita, uma alíquota de 9,25, não tem lugar nenhum no mundo. Você não consegue sequer traduzir o que é o PIS e COFINS para qualquer empresa internacional. Nos outros países, você vê ações coordenadas. No Brasil, infelizmente, a pandemia ela foi politizada, né? A gente vê aí os nossos governantes se embatendo até em relação ao próprio combate. Como é que eu trato desse problema? E aí a questão tributária, ela entra, na minha visão, ela entra nesse mesmo movimento. Então, você tem atitudes absolutamente antagônicas, você não tem coordenação, você tem a politização de tudo. Infelizmente, isso prejudica quem? Prejudica o empresário, prejudica aquele que quer dar continuidade às suas atividades, mesmo numa situação como essa, né? Infelizmente, num segundo momento, você tem toda a razão, vamos continuar nessa situação politizada, os governos vão precisar das receitas, muitos dos estados, inclusive, quebrados antes mesmo da pandemia, como se falar em desoneração, como se falar em simplificação, como se falar em se abrir mão de competência, não, o estado vai abrir mão de competência para arrecadar o tributo, o município é a mesma coisa, mas eu quero acreditar que vai ser tão relevante uma ação como essa para a recuperação da economia e para a recuperação das empresas, que é possível, a gente tem que apostar nisso, que haja uma sensibilização maior até do que houve até hoje, na minha modesta opinião. Eu acho que a gente tem que esperar que isso aconteça, porque acho que a reforma tributária, como eu disse, eu acho que ninguém espera desoneração com reforma tributária, nem é o prometido, mas a simplificação do sistema tributário é algo que é fundamental. Eu acho que vai chegar uma hora que não dá mais, não tem mais como empurrar isso. É a minha percepção. Acho que tem um ponto importante também, acho que para o mundo do private equity, dos gestores, acho que todas as questões que você colocou hoje são questões importantes e são questões que, no final das contas, principalmente para os gestores que controlam as companhias, decisões de pagar, de não pagar, de entrar com liminar ou não, deverão ser evidenciadas, deverão ser discutidas, porque tem uma questão de responsabilidade também da administração das companhias, dos controladores das companhias, né? Então, acho que é um ponto de extrema relevância, além da saúde das investidas, também acho que de responsabilidade dos gestores, né? Então, acho que realmente tem uma questão aqui que extrapola a sustentabilidade econômica dos negócios e entra um pouco aí na esfera do que cada um tem que fazer, como que os conselhos têm que se comportar, como que as diretorias têm que se comportar e como se proteger em ambientes em que você vai ter que deixar de pagar impostos, né? Então, acho que realmente, acho que essa é uma vírgula que eu queria fazer, que eu acho que é importante. E um outro ponto, eu vou levar para a discussão também do Conselho e também para o CERO, nosso Comitê de Regulamentação, que talvez a BVCAP, representando, né, esse mercado da economia real, investimentos de longo prazo, tenha de fato que se posicionar perante o governo de uma forma institucional das medidas que a gente acha que são importantes acontecerem quando a pandemia acabar, para a gente conseguir manter esses negócios minimamente com chances de sucesso, né? Concordo plenamente. Posso pegar um gancho? Eu quero pegar um gancho naquela questão que você falou da responsabilidade, que é bem importante fazer um comentário. Como eu disse, hoje nós temos situações em que os clientes dizem não é uma questão de optar por não pagar o tributo, é uma questão de necessidade, porque eu tenho um único caixa e eu tenho que optar por pagar minha folha, ou pagar meu fornecedor,
E é o que eu já disse também, já disse isso na imprensa. Eu falei, não é nenhuma escolha. É evidente que qualquer empresário, entre pagar a folha de salários e pagar o fornecedor para continuar operando, vai fazer opção por isso do que pagar o tributo, que bem ou mal pode gerar uma contingência, pode gerar uma inconveniência, mas isso não necessariamente vai significar parar a atividade de uma hora para outra. Só que há pouco tempo atrás a gente teve o STJ criminalizando o não recolhimento do ICMS. É claro que aquele julgamento diz respeito exclusivamente ao ICMS, que é um tributo que a gente chama de indireto, que em tese quem arca com o tributo é quem consome. Então, na perspectiva do STJ, se você, contribuinte, você não paga o imposto, na verdade você não está pagando o imposto, que não é seu, você está pagando, você está deixando de recolher o imposto, está sendo pago pelo consumidor do seu serviço ou da sua mercadoria. E aí todos dizem o seguinte, mas como é que a gente faz agora? Além de não ter o caixa, além de não poder cumprir com a obrigação tributária, a gente ainda tem o risco, considerando o que o STJ disse, de ter uma responsabilidade penal da pessoa física. E tem que tomar cuidado mesmo, né? Nós mesmo no escritório, nós nos juntamos aí com a prática penal para ver todas as situações diferentes e verificar as que implicam em mais risco ou menos risco. Quando a gente fala de ICMS, sempre o risco é maior do que um PIS, um COFINS, um imposto de renda, uma contribuição social, sem dúvida nenhuma. Mas o que a gente também não pode esquecer é que quando o STJ disse que a conduta era criminalmente tipificada, eles também trouxeram um conceito de devedor contumaz. Ninguém disse o que é o devedor contumaz, mas evidentemente que uma empresa, num contexto de pandemia, sempre pagou seus tributos, deixa de pagar agora, não vai ser considerado um devedor contumaz. Né? Então, é importante sim ter esta preocupação, é importante sim endereçar a análise do ponto de vista penal, daquela decisão que você toma de não pagar ou não pagar o tributo, mas tudo isso tem que ser feito também com muito bom senso. Você ia colocar mais uma questão. Tem uma pergunta da Sandra Nesto, inclusive já trabalhou conosco e hoje está numa gestora na Angra. Ela pergunta como é que você vê a questão da tributação de dividendos? Você acha que vai acontecer? Você chegou a falar um pouquinho disso, mas ela queria entender um pouco a tua perspectiva de timing. Tá. Veja, a vida inteira, desde que comecei a falar sobre reforma tributária, eu sempre disse isso, o problema não é tributar dividendo. O problema é você inserir a tributação de dividendos sem fazer a revisão de toda a tributação corporativa da pessoa jurídica. Então, mesmo quando a gente olha para o direito comparado, mesmo quando a gente olha para os países lá fora, que o grande argumento é esse, mas se tributa, nos Estados Unidos se tributa dividendo, na Europa se tributa dividendo. Sim, se tributa dividendo, mas você tem uma tributação corporativa completamente diferente da nossa. Então, eu não vejo viabilidade, eu ainda não vejo viabilidade numa inserção de tributação de dividendo no nosso sistema tributário, nas empresas, sem que se tenha uma revisão de tributação corporativa, sem que você tenha uma reforma de PIS e COFINS, ou que seja uma unificação de PIS e COFINS, ou uma redução de alíquota, ou uma implementação de não cumulatividade plena. Então, é a maneira como eu interpreto. Eu acho difícil eles simplesmente optarem por inserir tributação de dividendos sem alguma contrapartida. Pelo menos é o que a gente estava vendo até o início da pandemia. Não me parece que isso vai acontecer nesse momento. Para mim, essa discussão volta com as mesmas dificuldades, com as mesmas questões, num momento posterior, quando voltar a discussão sobre reforma tributária. Essa é a minha sensibilidade. Tá bom. Tem mais alguma pergunta? Deixa eu só terminar, colocando para vocês um pouquinho do que vem nos perguntando. E até semana passada eu respondi várias perguntas a respeito disso. Será que vai vir mais alguma medida de diferimento? Será que os governos vão fazer mais alguma coisa? Né? A União vai estender esse diferimento além de outubro, além de agosto, ou vai contemplar outros tributos? Vai sair alguma coisa no nível dos estados? Vai sair alguma coisa no nível dos municípios? Eu, particularmente, acho que quanto mais passa o tempo, mais difícil é a gente ter novas medidas de desoneração ou diferimento, minha percepção. Agora, todos vocês estão acompanhando o que está sendo discutido, são medidas para justamente a gente retomar aquela normalidade. Não vai ser de uma hora para outra, mas a pressão que vem hoje da sociedade civil, ela passa por isso, pela retomada da atividade. Na medida em que você retoma a atividade, acho que você enfraquece a possibilidade de você ter algum outro tipo de alívio fiscal. E, infelizmente, no âmbito dos estados e dos municípios, não veio até agora, acho que dificilmente vem. Essa é que é a verdade. O que
nos reforça eventuais pleitos ao judiciário, sem dúvida nenhuma. Acho que é isso. Mais alguma questão? Acho que não. Nosso público está tímido hoje. Tá tímido? Não sei, eu Você tenho a impressão. Posso fazer um outro comentário também, que é outro assunto tributário, que eu acho que as pessoas podem ter. Tem dois temas que hoje também estão muito quentes, eles não estão relacionados necessariamente à pandemia, mas está falando muito disso. Primeiro, são os métodos alternativos de resolução de conflitos. A gente teve a semana passada a conversão de uma medida provisória em lei que traz transação tributária e traz, inclusive, a possibilidade de recuperação fiscal. Da mesma forma que você tem uma lei que fala da recuperação judicial das empresas, hoje você tem a possibilidade de uma recuperação fiscal. Precisa ser regulamentado, falta detalhe, falta um monte de coisa, mas acho que é uma grande inovação que a gente tem em matéria tributária. E outro assunto também, hot topic, que está sendo super debatido, é o fim do voto de qualidade no CARF. Então, que acabou, né? Graças a Deus que acabou. Isso, exatamente. Não houve veto do presidente, medida provisória trouxe o fim do voto de qualidade, medida provisória foi convertida em lei, se esperava que tivesse algum veto do presidente, não houve veto, não tem mais voto de qualidade. A partir de agora, empatou, a infração é desconstituída, você não tem o ganho por parte do fisco. E aí a grande questão que se coloca diz respeito à aplicabilidade dessa alteração legislativa para aqueles processos, seja que estão em curso ainda no CARF, não terminaram no CARF, seja aqueles processos já encerrados que estão no judiciário. Então, hoje a grande discussão é essa, né? E nem todo mundo pensa igual. A gente tem mil divergências, e são divergências assim, acadêmicas, jurídicas de toda a natureza. O que nós sabemos é o seguinte: existem sim argumentos dos quais a gente pode utilizar para poder aplicar a inconstitucionalidade, a ilegalidade do voto de qualidade, inclusive para os processos já encerrados. Existem bons argumentos, sim. Vai ser difícil conseguir, evidentemente. Mais do que isso, em muitos dos casos que saíram do CARF e foram judicializados, nos nossos especificamente, nós sempre questionamos o voto de qualidade, desde sempre. Então, esta modificação, esse fim do voto de qualidade agora só vem reforçar aquilo que a gente vem sustentando há muito tempo. Então, uma das questões que a gente vem colocando para os clientes é exatamente isso. Revisitem seus processos, olhem para os seus processos ainda não terminados na instância administrativa, olhem para os seus processos já terminados, que já estão no judiciário, para que esse argumento seja desenvolvido. Porque pode sim ser o fiel da balança, pode ser sim um argumento de decisão, e esses casos, na grande maioria, não são casos pequenos, são casos bastante relevantes. E tem vários relevantes que foram empate, né, nos últimos anos, então, eventualmente... Muitos. A grande Inclusive, discussão vai ser, nós vamos deixar retroagir ou não, até qual momento, né? Quando é que nós vamos traçar a linha para não deixar mais retroagir? Provavelmente vai ser essa. Eu acho que deveria retroagir para todos os casos que não foram definitivamente julgados no Poder Judiciário. Porque eu acho que aí a coisa julgada, se existe a coisa julgada, ela deveria prevalecer, é a minha percepção. Para aqueles não definitivamente julgados no Judiciário, eu acho que existe sim a oportunidade de se desenvolver esse argumento. Tá bom. Muito bom. Certo? Muita informação, enfim, vocês vão ter, compartilho com vocês a apresentação. Se tiverem dúvidas que venham a surgir, ficamos super à disposição, ou a Marina, ou eu mesmo diretamente, para as perguntas de vocês. Vai ser um prazer respondê-las, viu? Clau, fico super agradecida, obrigada pelo seu tempo, foi ótimo, para mim também. E essa semana a gente ainda vai ter mais 2 seminários, nós vamos ter o seminário com o Lefos, que vai abordar questões trabalhistas, e o seminário com o Tosini, que vai abordar as questões societárias e contratuais. Obrigada pela audiência, a gente se vê na próxima. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau.